cerca de 71% da superfície da Terra é coberta com água. Tão surpreendente quanto parece, mais de 80% dos oceanos permanecem inexplorados. A Lua e o planeta Marte foram mapeados em maior extensão do que os gigantescos corpos d'água na Terra. De acordo com especialistas, a imensa pressão da água nas profundezas dos oceanos torna extremamente difícil a exploração. Ninguém sabe quão profundas são as águas e os horrores desconhecidos que espreitam nas profundezas incomensuráveis. O Oceano Pacífico é notório por ser o maior e mais profundo oceano. Na parte oeste do Pacífico está a trincheira da Fossa das Marianas, que é estimada em até 10.984 metros de profundidade. Segundo a NASA, as trincheiras e canais nos oceanos se estendem até 6,8 milhas abaixo da superfície dos oceanos mais profundos do mundo. Pessoas curiosas se aventuram a milhares de metros de profundidade debaixo d'água. De cidades míticas a muito perdidas e a espécie de animais bizarros que parecem ser de alguma era pré-histórica. Ao longo dos anos, oceanógrafos, arqueólogos e mergulhadores do mar descobriram algumas das coisas mais perturbadoras nas profundezas das águas turvas. Neste vídeo, vamos falar sobre algumas das descobertas mais peculiares que os mergulhadores de alto mar capturaram e que ninguém poderia ter visto. Lula de vampiro. Vampiroteuthis infernalis, mais conhecida como a lula vampira, é uma criatura estranha e pouco conhecida que habita as águas profundas do oceano. Independente de seu nome, a lula vampira não é realmente uma lula, mas é um membro de um grupo de criaturas conhecidas como cefalópodes. Seu método único de alimentação distingue a lula vampira de outros cefalópodes. Ao invés de capturar presas com seus tentáculos, a lula vampira se envolve com uma teia de muco que captura pequenos organismos que flutuam na água. Esta teia de muco, então, fornece à lula vampira um suprimento constante de alimento, que ela suga através de sua boca com forma de funil. Além de sua dieta incomum, a lula de vampiro também tem olhos grandes e coloração vermelha distinta. Portanto, ela é uma criatura fascinante e misteriosa que continua a intrigar tanto os cientistas quanto os observadores casuais. Ruínas de Pavlopatry. Se a cidade perdida de Atlântida é real ou não, o mito permanece discutível. No entanto, várias cidades foram descobertas que estão completamente submersas. Lindas, desconcertantes e assustadoras ao mesmo tempo, essas cidades guardam dentro delas mistérios e segredos que desconhecemos. Em 1967, Nick Fleming, um pesquisador da Universidade de Southampton, encontrou restos mortais de 3,65 metros abaixo d'água, perto da costa do sul da Grécia, sob o mar Mediterrâneo. Os restos pertenciam à cidade subaquática mais antiga localizada até hoje. Foram descobertas ruas completas, pátios, prédios e cemitérios, que levaram à vizinha ilha Pavlopatry. Os historiadores acreditam que o assentamento encontrado debaixo d'água uma vez pertenceu à ilha vizinha. Pavlopatry é estimado em 5.000 anos de idade, datando de 1100 a.C. As antigas muralhas ainda fazem fronteira com a terra. Os pesquisadores acreditam que a cidade já pertenceu aos micênios, antigos gregos que viveram ao redor do fim da Idade do Bronze, de 1650 a 1180 a.C. Em 2016, o local ganhou a designação da Unesco como um local de observação de monumentos mundiais. Caverna Maia. Os arqueólogos fizeram a descoberta mais inquietante em 2014. Ao escavar o buraco no sul do México, eles encontraram uma caverna submersa cheia de crânios alongados e corpos humanos. Saque Wayum, uma caverna submersa, é um cenote situado na península de Yucatán, no México. Um cenote é uma vala natural resultante do colapso do leito rochoso calcário que expõe as águas subterrâneas debaixo d'água. Os antigos maias, às vezes, as usavam para ofertas de sacrifícios. Saque Wayum fica do lado de fora das ruínas da antiga cidade maia de Mayapan, cerca de 25 milhas ao sul de Mérida, a capital de Yucatán, no México. Mayapan foi um grande centro político entre os séculos 12 e 15 d.C. e continha uma cidade cercada por uma muralha de pedra. Havia cerca de 40 cenotes dentro das muralhas da cidade que teriam servido como fontes vitais de água para os 17.000 residentes, e poderia até ter sido a razão pela qual a cidade foi construída ali. Entretanto, o Saque Wayum não é um cenote regular, e a lenda local diz que uma serpente com penas e cabeça de cavalo guarda a misteriosa caverna. Os moradores da vila vizinha de Teotihuacán contam histórias de pessoas avistando a serpente empoleirada em uma árvore, pulando, girando em torno de 3 vezes e mergulhando na água. Na verdade, os aldeões nunca se aproximam do local e há muito medo em torno do que está lá dentro. Cidade perdida de Thonis Herakleion. O reino de Cleópatra foi perdido por 1.600 anos até que foi descoberto ao largo da costa de Alexandria, no Egito. Em 1988, arqueólogos marinhos começaram a escavar a cidade antiga. O arqueólogo francês Frank Goddiau e sua equipe vasculharam a extensa área da baía de Abu Qir, ao largo da costa do Egito, sob o mar Mediterrâneo, quando encontraram uma faca gigantesca emergindo das sombras. Eles tinham finalmente encontrado o Herakleion.
Ela está ligada à Grécia Antiga e remonta ao século XII a.C. A cerca de 6,5 km da costa de Alexandria, Egito, a cidade estava anteriormente envolta em mitos e lendas. Mais conhecida como Tonis, as ruínas têm mais de 2.000 anos de idade. Cerca de 64 navios, 700 âncoras, moedas de ouro, estátuas de 4,87 metros de altura e moedas Ptolemaic também foram encontradas. Os mais notáveis foram os restos de um enorme templo do deus Amun-Gereb e os pequenos sarcófagos para os animais trazidos para lá como presentes. Algumas das descobertas incluíam naufrágios, fundações do palácio e estátuas da deusa Ísis e uma esfinge. Os pesquisadores também encontraram uma cabeça de pedra colossal que eles acreditam ser de Cesário, filho de Cleópatra e Júlio César. Até agora, arqueólogos descobriram mais de 20.000 objetos afundados sob o mar, e nós assumimos que esse número só vai continuar crescendo. Grande parte da história da cidade não é conhecida. De acordo com uma lenda famosa, a cidade já foi visitada por Paris de Helena e Troia. Notavelmente, ruínas e artefatos feitos de granito e diorito estão bem preservados. O porto de Tonis uma vez olhou para o comércio no Egito. A cidade era cercada por uma rede de canais e é considerada a antiga Veneza egípcia. As ilhas eram lar de pequenos povoados e habitações. Cruzes de Malpique. A Ilha La Palma é uma pequena ilha localizada nas Ilhas Canárias. A ilha é mais conhecida por suas praias de areia preta e dramáticas falésias vulcânicas. No entanto, La Palma também tem uma história intrigante que os turistas frequentemente ignoram. Em 1570, um grupo de missionários portugueses embarcou em um navio com destino a La Palma. No entanto, o navio foi atacado por piratas franceses e os missionários foram forçados a abandonar o barco. Os missionários conseguiram nadar até La Palma, onde construíram uma cruz a partir da madeira à deriva. A cruz ficou conhecida como a Cruz de Malpique e foi considerada um símbolo sagrado pelos moradores. Com o tempo, a Cruz de Malpique ficou submersa debaixo d'água devido ao deslocamento dos bancos de areia. Outra teoria sugere que um incidente bastante assustador dos piratas franceses que expulsaram os 40 missionários do navio. Todos eles se afogaram e morreram. Eles receberam o título de mártires e 40 cruzes foram lançadas onde o incidente ocorreu, para criar um cerimonial para eles. No entanto, ela foi redescoberta em 2009 e se tornou uma atração turística popular desde então. Baía da Roma Antiga. A cidade de Baía foi descoberta pela primeira vez em 1803, quando pesquisadores arqueológicos encontraram muitas esculturas romanas, incluindo a de Afrodite de Baía. Escavações significativas aconteceram em 1941, que levaram à descoberta de edifícios, vilas e complexos térmicos. Localizada na Itália, Baía era uma cidade antiga romana na costa do Golfo de Nápoles. Agora faz parte de Bacoli, na região da Campânia. A cidade data de 100 a.C. e tem uma história escandalosa. Baía era notória pelos estilos de vida extravagantes de seus líderes, pelo povo autoindulgente, pelos modos de vida pródigos e corruptos. A cidade foi invadida por exércitos muçulmanos no século VIII e foi totalmente devastada. Em 1500, ela foi deserta devido à propagação da malária. Devido a erupções vulcânicas, o solo havia baixado principalmente abaixo do nível do mar entre o terceiro e quinto séculos. No século VIII, a cidade afundou e foi intensamente submersa no mar Mediterrâneo. A gloriosa cidade do Leão. Conhecida como Atlântida da China, Lion City é uma das mais renomadas cidades afundadas do mundo. Localizada no fundo de um reservatório artificial próximo ao lago Qiandao e à linda montanha Wuxi, a cidade do Leão é chamada de Cidade Xicheng, no idioma nativo. Durante os anos 25 e 200 d.C., ela foi um império e permaneceu uma das cidades mais influentes da China por vários séculos. A cidade está em perfeitas condições até os dias de hoje. Mergulhadores do alto mar descobriram a cidade do Leão em 2001. Em 2014, as autoridades perceberam que a cidade ainda estava intacta debaixo d'água e permitiram que os visitantes fossem para o local mergulhando. Ao contrário de outras cidades que se tornaram vítimas de desastres naturais e afundaram, a cidade do Leão foi submersa de propósito. Em 1959, o governo chinês ordenou que a cidade fosse inundada para implementar um projeto hidrelétrico e uma represa fluvial. A cidade está agora a 40 metros abaixo da superfície da água. O brilho arquitetônico da cidade afundada data do século XVI. Foi outrora o centro político e comercial da província de Zhenjiang. A cidade estava no auge de sua glória sob o domínio da dinastia Ming, durante os anos de 1368 e 1644. 5 torres de portões alinharam a cidade. Os marcos mais notáveis da cidade do Leão são as suas ruas largas e 265 arcos. Suas ruas principais, feitas de pedra, ligam todas as partes da cidade. Anamolítico do Mar Báltico. Em junho de 2011, Peter Lindenberg, Dennis Aberg e sua equipe sueca de mergulho OceanX estavam caçando tesouros no fundo do mar no norte do Mar Báltico, no meio do Golfo de Bótnia. Eles capturaram uma imagem de sonar pouco clara de um objeto e sugeriram que ele parecia antinatural devido às características anormais. A imagem indistinta do sonar levou à especulação de que se tratava dos restos de um OVNI afundado.
OceanX descreveu a imagem como um objeto circular estranho, com um diâmetro de 18 metros e características que se parecem com rampas ou escadas. O grupo revisitou o lugar no ano seguinte para obter uma imagem melhor, mas alegou que não conseguiu obter uma devido a alguma interferência elétrica misteriosa. Muitas histórias sobre a imagem do sonar foram contadas, e foi altamente considerado como pertencendo a extraterrestres e seres de outras partes do mundo. Muitos geólogos descartam tais relatos e disseram que não era nada além de uma formação geológica natural. A história permaneceu na mídia por um bom tempo. OceanX recebeu duras críticas, e o público e os especialistas questionaram seus motivos. Rios subaquáticos. Por incrível que pareça, em 2015, um grupo de mergulhadores encontrou um rio que fluía submarino no México. Dado o nome de cenote Angelita, os mergulhadores relataram que ele tinha 115 profundidades. De acordo com Anatoly Beloshin e seu grupo de mergulhadores, o rio se assemelha a um rio típico com árvores e folhas fluindo do fundo do mar. Tanto a água doce quanto salgada fluem nele em pontos diferentes. Os cientistas acreditam que o rio é apenas uma ilusão. De acordo com eles, o rio é um leito de uma espessa camada de gás sulfídrico produzido por bactérias devido à decomposição da matéria orgânica. É apenas uma camada de gás que se dobra e curva como um rio, mas não é um rio de verdade. Entretanto, a ilusão é tão pura que pode enganar qualquer pessoa. Dr. Dan Parson, da Universidade de Leeds, e sua equipe descobriram outro rio subaquático. Situado no fundo do Mar Negro, diz que este rio submarino flui com tanta água que pode ser considerado o sexto maior de todos os rios do mundo. Ele tem mais profundidade que 30 metros em alguns pontos e corre com uma velocidade de 4 milhas por hora. De acordo com o Dr. Parson e sua equipe, este rio corre com um fenômeno diferente do cenote Angelita, canalizando da água salgada do mar Mediterrâneo para o Mar Negro através do Estreito de Bósforo. Este rio submarino esculpe um canal próprio que pode correr até 0,6 milhas. Os sedimentos transportados por este fluxo fazem do leito de um rio uma estrutura distinta. E estalactites congeladas. Descoberto pela primeira vez nos anos 60, o gelado de Salmoura, ou Brinicle, ganhou uma popularidade somente em 2011, quando o planeta congelado da BBC o capturou em filmagens. Simplificando, um Brinicle ou brinículo é como uma estalactite. É um tubo oco de gelo que envolve a salmoura e cresce para baixo sob o desenvolvimento do gelo marinho. Ele cresce lentamente e desce até o fundo do oceano. Quando o gelo do mar começa a se formar, o sal é descarregado do gelo que vaza para a água ao redor. O vazamento de sal torna o gelo permeável e poroso em textura. A salmoura resultante é altamente salina e muito mais fria do que a água do mar comum, e congela em torno de -2 graus Celsius. Quando ela começa a mergulhar nas profundezas, uma bainha de água do mar se forma em torno dela e em forma de gelo. A água no próprio gelo não congela, pois sua densidade aumentou e a sua temperatura de congelamento diminuiu por causa da alta salinidade. O gelo leva até 12 horas para se desenvolver e alcançar o fundo do oceano. É descrito como um espetáculo incrível e extraordinário. No entanto, quando o gelo toca o fundo do mar, ele cria um canal rápido de gelo que congela tudo instantaneamente. Todos os peixes e animais aquáticos que não conseguem escapar da teia gelada acabam congelando até a morte. Este fenômeno ganhou com razão o título de Piscinas Negras da Morte. Peixes gigantes. Profundos debaixo d'água, os peixes reais gigantes estão entre os maiores peixes do mar. Estas criaturas podem crescer até 50 pés de comprimento e pesar mais de 600 libras. Apesar de seu tamanho, eles não são muito esquivos e muito pouco se sabe sobre eles. No entanto, tem havido muitos relatos de avistamentos destes peixes gigantes nos últimos anos. No início deste ano, um turista americano avistou um marisco gigante enquanto fazia snorkeling nas águas do Havaí. De acordo com o folclore japonês, o peixe-martelo gigante é um presságio de terremotos iminentes. Então, o seu vislumbre deixa muitas pessoas se perguntando se eles poderiam ser um sinal de algo grande acontecendo em breve. Cidade mítica de Dwarka. Pensa-se que a cidade de Dwarka tenha sido fundada por Lord Krishna, uma das figuras mais reverenciadas da mitologia hindu. De acordo com a lenda, Krishna estabeleceu uma nova capital para o seu reino após a batalha de Kurukshetra. Ele escolheu o local de Dwarka porque ele estava localizado na costa da Índia e tinha um porto natural. Krishna governou Dwarka por muitos anos e logo se tornou uma cidade próspera. Entretanto, após a morte de Krishna, a cidade foi destruída por invasores. Não foi até 1956 que escavações arqueológicas descobriram os restos da cidade antiga, revelando sua fascinante história. Hoje, Dwarka é um destino turístico popular, e seu passado mítico continua a capturar a imaginação dos visitantes do mundo todo. Etli Nyam de Israel.
Em 1984, o arqueólogo marinho Ehud Galili descobriu o local de Etlit Yam, em Israel, ao largo da costa de Etlit. Eles encontraram ruínas de um assentamento costeiro neolítico, cavalos, poços, sepulturas e esqueletos. O local de Etlit Yam data de 6.300 e 6.900 a.C. e se expande para 40 mil metros quadrados e fica 10 metros abaixo do nível do mar. 7 megalitos são dispostos em semicírculos de pedra ao redor de uma fonte de água doce no centro do assentamento, que poderia ter sido o local dos rituais de água. Pesquisadores acreditam que os colonos tiveram que partir por causa de uma catástrofe. Uma teoria sugere um tsunami que atingiu a região devido a uma erupção vulcânica mediterrânea. As grandes pilhas de peixes encontradas no local apoiam essa teoria. Além disso, 2 esqueletos de uma mulher e uma criança revelaram os primeiros casos de tuberculose. Baleias adormecidas. Recentemente, um mergulhador no Caribe encontrou algo inesperado: cachalotes dormindo em posição de pé. O cachalote é uma enorme baleia dentada, conhecida por seus hábitos migratórios. Elas normalmente passam o verão em áreas de alta latitude, como o Ártico, e depois se dirigem para latitudes mais baixas para o inverno. No entanto, um grupo de cachalotes foi encontrado em uma área conhecida como Grande Baía Australiana, que não é tipicamente considerada território. Os cientistas acreditam que as baleias podem ter ficado presas lá quando uma tempestade varreu a área. Qualquer que seja a razão da localização incomum, é claro que estas cachalotes estão fora do seu elemento. Vamos cruzar os dedos para que elas encontrem o caminho de volta para águas mais seguras em breve. Elas são tipicamente encontradas em águas profundas, então é raro vê-las perto da costa. Embora não seja estranho para as cachalotes dormirem em posição de pé, ainda é bastante incomum. O mergulhador tirou fotos da baleia adormecida antes de nadar para longe e deixá-la para descansar. É um encontro que ele não vai esquecer logo. Naufrágios. A descoberta de um naufrágio é um evento emocionante para os arqueólogos marítimos. Uma vez que um local tenha sido encontrado, a escavação pode começar. Pode ser longo e complicado, mas é essencial recuperar os restos do navio e quaisquer artefatos que possam estar associados a ele. Os itens escavados são, então, cuidadosamente estudados para aprender mais sobre a embarcação e a tripulação. A descoberta é sempre uma ocasião memorável. Ela fornece uma visão do nosso passado e nos ajuda a entender nossa história de uma nova maneira. Naufrágios são cápsulas de tempo que podem nos ensinar sobre as pessoas que os construíram e navegaram e as culturas das quais eles fizeram parte. Elas nos lembram que, mesmo em nosso mundo moderno, os mistérios ainda estão esperando para serem resolvidos. Por quase um século, o Titanic ficou no fundo do Oceano Atlântico, seu naufrágio sendo lentamente reclamado pela ferrugem e decadência. Embora em 1985 uma equipe de arqueólogos franceses e americanos finalmente descobriu os restos do malfadado navio. Desde então, várias outras expedições foram lançadas para explorar o local dos naufrágios do Titanic e recuperar os artefatos. Estes objetos fornecem um fascinante vislumbre da vida dos passageiros e da tripulação do navio. Desde itens pessoais como joias e roupas até objetos maiores como móveis e porcelanas, as relíquias do Titanic oferecem uma janela única para a história. Estes artefatos são um lembrete da tragédia que ocorreu em 15 de abril de 1912. Para outros, eles representam a coragem e a resiliência daqueles que sobreviveram contra todas as probabilidades. De qualquer forma, os destroços do Titanic continuam sendo uma fonte duradoura de fascínio para as pessoas em todo o mundo. Artefatos valiosos. Em 2015, os arqueólogos estavam escavando o famoso naufrágio romano de 2050 anos perto da ilha de Antikythera, na Grécia. Eles descobriram mais de 50 novos artefatos, como um braço de bronze que possivelmente fazia parte de um trono, uma flauta de osso, um peão de um velho jogo de tabuleiro, cerâmica de luxo e objetos de vidro. Os detectores de metal conseguiram ver a presença de objetos enterrados em todo o local do naufrágio. 15 artefatos de chumbo foram recuperados, incluindo um tremendo anel de salvamento, 2 componentes de âncora e várias peças de revestimento do casco. Um pescoço de ânfora Rhodian, com um cabo estampado e uma demi-ânfora Coan intacta também foram encontrados. Uma série de bens de luxo incompletos foram recuperados, incluindo vidro em mosaico, vidro transparente, parte de uma flauta óssea, uma conta hemisférica azul e um jarro de mesa ornamentado com molde. Uma base da estatueta de pedra rebatida e preenchida com uma substância não identificada, uma seção de móveis de bronze que provavelmente pertence a um trono e restos de madeira do casco do navio foram desenterrados. Muitos pedaços de bronze também foram encontrados, pregos pequenos e grandes, massa de bronze muito frágil ao lado do grânulo azul. Armas históricas. Em 2013, arqueólogos descobriram inúmeros artefatos ao largo da costa da Sicília, Itália. O que eles aprenderam foi o local da primeira antiga batalha naval. Eles encontraram armas, armaduras, capacetes e aríedes que datam de 2000 anos atrás. Todos os artefatos permaneceram intactos, mesmo depois de 2 milênios passados. Os artefatos são os restos da Batalha das Ilhas Egadi, também conhecida como a Batalha dos Aegates. Foi a última luta pela Primeira Guerra Púnica, que ocorreu em 241 a.C.
Os romanos combateram os cartagineses em uma batalha que culminou em mais de 20 anos de conflito, enquanto os romanos exerciam esforços para ganhar força no mar Mediterrâneo. Enquanto os cartagineses eram mais fortes na água, os romanos esperavam, prendendo os cartagineses e bloqueando sua rota marítima em um ataque inesperado. Até 50 navios cartagineses foram afundados, assassinando até 10 mil homens. A vitória romana os colocou no caminho para o domínio europeu. Musa México. Musa México é um museu subaquático localizado nas águas ao largo da costa do México. O museu é um paraíso para uma coleção de esculturas que foram submersas no oceano. As esculturas são construídas com vários materiais, incluindo concreto, metal e vidro. Os visitantes do museu podem ver as esculturas através de barcos de fundo de vidro ou scooters submarinos. Com o tempo, o museu se tornou uma parte crucial do ecossistema. O museu também oferece passeios de snorkeling e mergulho. Os visitantes podem se aproximar pessoalmente durante os passeios com as esculturas. O museu subaquático é um destino popular tanto para os locais quanto para os turistas. Cerca de 750 mil pessoas o visitam anualmente. Naufrágio do trem. Em 1985, Paul Helper estava mergulhando na costa de Nova Jersey enquanto tentava mapear a base do oceano com um magnetômetro. Para sua surpresa, ele avistou 2 trens debaixo d'água. O local ficou conhecido como cemitério de locomotivas, pois os restos mortais de 2 modelos, Air Planet Class 222T, foram encontrados ali deitados. O modelo do trem foi produzido apenas para um curto período de tempo. Acredita-se que os destroços dos trens encontrados a 90 metros abaixo d'água podem resultar de um acidente. Ou ele caiu acidentalmente da barcaça de um navio ou foi jogado fora deliberadamente devido ao risco de afundamento. Agora é um local popular para mergulho e naufrágios. Computador antigo. Em 1901, um grupo de snorkelers, enquanto exploravam um naufrágio na ilha de Antiquitera, encontraram um computador. Uma descoberta que eles menos esperavam. Inicialmente, eles não conseguiam descobrir o que era. Os cientistas levaram alguns anos para descobrir que o dispositivo do tamanho de um relógio de lareira era um computador. Com a ajuda da tecnologia de raio-x, eles puderam quebrar o mistério desconcertante da descoberta do mar. Acredita-se que o dispositivo é a forma mais antiga de computador conhecida pela humanidade e foi projetado para servir muitos propósitos, como prever posições astronômicas e eclipses de calendários e fazer a contagem regressiva dos dias até os próximos Jogos Olímpicos. O antigo computador está bem preservado e é exibido no Museu Nacional de Arqueologia de Atenas. Isso é tudo por hoje, pessoal. Qual descoberta submarina você achou mais fascinante aí de todas? Deixe a gente saber nos comentários abaixo.